Boa noite, pessoal. Estamos aqui começando mais uma conversa com o Malé. Estamos aqui presente eu, Felipe Denardi, Juliano Bonesso, João Malé. E hoje o Malé se propôs aí a falar um pouco sobre meditação. E é o Felipe que vai fazer a pergunta inicial aí para a gente começar. Olá, boa noite. Então, Malé, essa pergunta sobre a meditação eu estou trazendo porque essa semana eu estava revendo umas anotações de aulas suas de já tem uns 6, 7 anos, em que naquela aula você dizia que a meditação, o objetivo da meditação assim como o corpo é um todo integrado, e quando você move uma parte, todas as outras partes têm que se reorganizar para mexer aquela parte. E assim como o universo é também um todo, e toda vez que alguma coisa se move, todo o universo está envolvido naquele movimento, a meditação era trazer para dentro da mente, da mentalidade, uma nova verdade, ou uma informação, acho que dá para dizer nesse caso, né? E integrá-la, né, nesse sistema provisório que é a nossa mentalidade, a nossa cosmovisão. E isso vale tanto para a meditação de uma verdade natural, né, racional, quanto para a meditação religiosa, de uma verdade da religião, uma verdade de fé. Mas a questão que se mantém é da prática mesmo. Quando a gente se propõe a meditar, quando a gente coloca diante de si uma verdade, uma informação, quais são as ações que a gente deve fazer? O que deve ser feito? Qual é o papel da imaginação, da memória, do raciocínio? Senão, advém imediatamente aquelas muitas dificuldades para meditar, que é a distração, porque a imaginação leva para outras coisas, ou uma abstração estranha, você começa a raciocinar sobre aquilo, que já não é mais uma atividade tão integrada, e coisas desse tipo. Eu queria que você falasse um pouco do papel das faculdades e como a gente deve agir diante disso para, de fato, fazer uma meditação, ou se ela não é tão ativa assim, se ela é mais passiva, mas o que a gente deve, então, parar de fazer para que isso tenha efeito. Essa é a questão. Não sei se vocês conseguiram me ouvir, se não travou aí. Não, deu para ouvir. Então, esse é um tema difícil de abordar. Isto por algumas razões. Primeiro, porque dependendo da fonte de onde vem, né, ou dependendo do lugar onde está integrada a ideia de meditação, ela toma características distintas, né? Mesmo dentro da tradição cristã. Mas, na tradição cristã, isso é muito mais reduzido. Então, se você pegar, por exemplo, não numa tradição religiosa, né, mas em Platão, na filosofia clássica ou grega, ela vai ter uma ênfase maior na inteligência, não é, do que no amor, como, vamos dizer assim, no amor a Deus, no caso, né? Como o eixo, vamos dizer assim, da meditação. Quer dizer, se pensarmos talvez em termos filosóficos, a meditação seria assim, você pegar um tema e pensar sobre ele, né, na sua, vamos dizer, na sua intimidade, na sua solidão. Pode até ser num grupo de pessoas, isso também poderia ser feito. Né? Se você pegar até a própria estrutura da missa, o momento do sermão, do que hoje
as pessoas preferem chamar de homilia, é um momento de meditação, né? Ou deveria sê-lo. Momento de meditação, o que o sacerdote faz é uma meditação em voz alta, que é acompanhada, mais ou menos passivamente, pela Assembleia, né? E que tem exatamente por que ela ocupa este lugar ali na liturgia. Porque ela está, assim, preparando a Assembleia para a segunda parte da liturgia, o que na Igreja Latina, hoje, nós chamamos de liturgia eucarística, né? Onde você vai penetrar mesmo, vamos dizer, no coração do ato litúrgico, do rito, né? Vamos dizer, você vai penetrar no santuário, vamos dizer assim, né? Então, a meditação ela teria essa função dentro da liturgia, quer dizer, a homilia, de colocar a Assembleia, vamos dizer, numa atitude mais propícia à experiência seja do próprio rito da consagração e do sacrifício da missa, seja para receber o corpo do Cristo, o corpo e sangue de Cristo na comunhão, né? Então a gente talvez até pudesse fazer uma analogia disto com a meditação individual, né? Então, se a gente pegar a estrutura básica da oração, você vê que ela reproduz analogamente a estrutura da liturgia, né? Então, se você pega assim, quais são, quando você lê os escritos dos santos, como Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, enfim, os santos, São Bernardo, os santos que falam mais sobre oração, e o próprio catecismo, pegar a estrutura da oração, ela começa com colocar-se, quer dizer, a primeira coisa a se fazer, né, é colocar-se na presença de Deus, né, que corresponderia à entrada na liturgia, na missa, né? Você sai da sua vida cotidiana e você entra na igreja. Ou a própria procissão de entrada, no caso do próprio rito, né? Ou seja, você se coloca na presença de Deus, né? No chamado rito tridentino, o sacerdote fica aos pés do altar, né? Quando começa, e diz: entrarei no altar de Deus, ao Deus que alegra a minha juventude, né? Ou seja, ele mesmo está dizendo, então agora nós estamos entrando no espaço sagrado. Bom, isso corresponde ao momento que você faz o sinal da cruz, diz alguma fórmula, né? Como, por exemplo, se você pegar na liturgia das horas, né, na tradição latina, sempre se começa dizendo: venha, ó Deus, em meu auxílio, socorre-me sem demora. Né? Então, isto é o quê? Colocar-se na presença de Deus. Né? Então, aqui nós temos dois pontos, né, que é, quando você fala colocar-se na presença de Deus, você já tá embutido nisto a ideia de que há uma relação. É você diante de Deus, né?
como a Santa Teresa diz, né, estar só com o só, né, estar sola com o solo, né. Então, como ela mesma diz lá nos livros em que ela trata disto, o próximo passo, em geral as pessoas passam muito rápido por isso, né? Elas se colocar na presença de Deus acaba sendo assim, eu faço o sinal da cruz e começo a rezar. Seria bom dar um certo tempo aí para procurar estar consciente mesmo disto, né? Colocar-se na presença de Deus não é algo muito fácil de fazer, né? Não é a mesma coisa que lembrar mentalmente que Deus existe e está presente. Ao mesmo tempo, também não é sentir fisicamente a presença de Deus, porque isso é uma coisa que acontece pouquíssimas vezes, especialmente para nós, pobres mortais, né? Mas, enfim, colocar-se também, você tem uma medida aí que aí cada um, por isso eu disse quando eu comecei falando, é difícil falar sobre isto, é porque quase que existe um esquema geral, mas por isso a tradição pede, né, diz que seria muito desejável que a gente tenha um diretor espiritual exatamente para que ele nos dê conselhos personalizados, vamos chamar assim, né? Porque quase que assim dá para dizer que cada um de nós tem uma tem um caráter distinto, tem uma personalidade distinta e, portanto, tem problemas, que são variações desse problema geral aí. A própria questão que você levanta, né, que daqui a pouco a gente fala sobre ela mais, mas do uso da imaginação depende muito da pessoa, porque tem pessoas que têm uma facilidade maior de imaginar visualmente, que não é o meu caso. Eu não sou eu não tenho uma imaginação visual muito rica e fácil de acessar, né? Então depende muito de cada pessoa, né? Mas aí daqui a pouco a gente fala nisso. Então, este primeiro momento é colocar-se na presença de Deus. E imediatamente, então, lembrar de você mesmo, quem está diante de Deus, quer dizer, lembrar. E aqui já começa, de uma certa forma, uma meditação, né, que é você, de uma certa forma, tomar consciência da magnitude, da imensidão, da infinitude de Deus e da tua pequenez, da tua fragilidade, né? Do teu nada, vamos dizer, diante dessa realidade do próprio Deus, né? Então, tradicionalmente, o próximo passo é um ato de contrição, pedir perdão pelos próprios pecados. O que na missa é também a mesma coisa, né? Você tem o canto de entrada, você tem o acolhimento, o diálogo ali com o sacerdote, que está representando Deus ali, né? Fazendo a mediação. E imediatamente você tem o Kyrie eleison, você tem o ato de contrição. Então, ou você usa uma fórmula, ou você pede perdão, faz um exame de consciência, né? Então, esse segundo passo é um momento de você fazer um breve exame de consciência, pedir perdão pelos seus pecados, e nisso está embutido, ou isso está embutido no reconhecimento da tua situação de fragilidade, na linguagem cristã, de pecador, né, de criatura diante do Criador.
E aí sim você entraria no tema da meditação, né? Aí que eu disse, tem escolas, né? Por exemplo, é muito comum em determinadas ordens religiosas, talvez em todas até, quando eu estou falando agora de monges e monjas, de você preparar o tema da meditação na noite anterior, né? Você escolhe um tema, digamos, a morte, para a gente ficar num tema que outro dia sobre a qual a gente falava. Aí você lê um breve trecho da escritura ou de algum santo sobre a morte, sobre o tema, e vai dormir. E talvez até apontando nessa primeira leitura alguns temas ali, alguns pontos que te chamaram a atenção, você registra isso. E aí você vai dormir, de maneira que isso é processado de alguma forma durante a noite no teu sono. E quando você vai fazer lá a sua meditação de manhã, você retoma e você, de uma certa forma, já tem alguns pontos sobre os quais meditar nessa oração. Mas também, se você não é tão metódico e não tem. Não é necessário que seja assim. Por exemplo, você pode ter. É menos eficaz, ao que parece. Né? Mas você pode simplesmente escolher o tema no momento que vai fazer, antes de fazer a oração, né? Ou se você for menos ainda metódico, deixar que um tema apareça. Os temas são poucos, né? Isso depende, por isso que eu disse assim, é meio árduo falar sobre isso, espinhoso, porque depende da vida individual das pessoas, né? Quer dizer, se você, por exemplo, é alguém que dedica, sei, ao longo do seu dia, 2 horas ao estudo desses temas, pô, isso aí já tem material suficiente para alimentar e para sugerir vários pontos que você pode meditar. E você pode, ao longo do seu dia, escolher algum desses pontos. Ou a tua própria vida concreta, você está enfrentando, por exemplo, você é muito, sei eu, palavroso, você fala demais, né? E você pode escolher, então, o tema da escuta, do silêncio, né? Da escuta da palavra de Deus, para ser um tema bem ortodoxo, né? E escolher algumas passagens do Evangelho, por exemplo, que citem isto, e guardar isso para uso na sua meditação, né? E no momento da meditação você vai lá e abre aquele trecho, né? E começa a meditar sobre ele, a pensar sobre aquilo. Que pensamentos aquela leitura te sugere neste momento, né? Você tem que levar em conta uma coisa, algo que para nós é um pouco estranho de pensar hoje, mas que a gente tem que se acostumar com isso, porque é real, é que se Deus não está presente no nosso centro e está como que atualmente nos mantendo na existência, ele também está iluminando a nossa inteligência, né? Se você pegar os escritos dos santos padres, Santo Agostinho, por exemplo, é muito explícito sobre isso. Eles dizem o seguinte: olha, toda vez que você entende alguma coisa é porque Deus está iluminando tua inteligência. Você não tem um poder, uma faculdade de inteligência que haja independente da ação divina.
Aliás, você não tem nada que seja independente da ação divina. Este é um ponto, por exemplo, que merece. Você pode pegar a dependência, né, da criatura em relação ao Criador, ou seja, o fato de que Deus está agindo o tempo todo, né? Como diz o Evangelho, meu Pai opera ainda agora e eu também opero. É uma frase do Cristo. Então, por exemplo, você está lendo um texto e na meditação você pode lembrar, como agora aconteceu comigo, uma outra frase dos Evangelhos que ilumina isso sobre o que você está pensando, não é? Então, esse momento da meditação é como que assim, você vai botando a sua consciência e debruçando-se com a sua inteligência sobre aquele ponto. E isto vai te iluminando aquele assunto. Te vêm pensamentos que podem ser inspirados por Deus. Na hora você não precisa ficar agora fazendo uma espécie de filtro, de crivo, dizer o que vem de Deus e o que vem de mim. Isso não importa. Se tiver que escolher, parte do princípio assim, ó, tudo vem de Deus. Mas se você tiver uma tendência aí a uma espécie de orgulho, né, de autoexaltação, né, de achar que Deus está falando comigo, as pessoas hoje em dia entendem isso de uma forma muito rasteira. Isso pode ser perigoso. Bom, mas nesse reino aí, tudo é perigoso. Mas, enfim, aí você lembra de uma palavra do Cristo, como no caso aqui, meu Pai opera ainda agora e eu também opero. Se eu não me engano, é a próprio verbo poiein, que ele usa aí, de poesia, né, de operar no sentido de criar, né, a ação de criar, a ação ação criadora. Ainda você está no plano da inteligência, e aqui entra o que é específico da meditação cristã, enquanto meditação no âmbito da oração, né? Isto deve te gerar ou deve te conduzir a uma relação amorosa, pessoal com Deus, né? Quer dizer, não é que você tenha um entendimento filosófico disto e compreenda, Deus é o ser puro, né? E ele cria as coisas e, portanto, ele está me criando agora, e você entende isto tudo, mas isto não move a tua vontade, não move o teu coração, vamos dizer assim, né? Não, o que os santos dizem é que isto deve mover a um encontro pessoal amoroso com essa própria presença. Quer dizer, se você compreende isso, percebe isto, você pode abandonar o texto, digamos, né, e entrar num diálogo pessoal com Deus, que não precisa ser recheado de palavras. Assim como quando você tem dois namorados conversando, você vê que eles falam muito pouco, né? Eles dizem algumas coisas que são repetitivas em geral, como são as orações, muitas vezes, né? Essas coisas você vê os próprios santos falando, meu Senhor e meu Deus. Eu digo, pô, mas todo mundo diz isso, né? Digo, mas é porque, que nem os namorados, quando dizem eu te amo, meu amor, sou teu, né? E aí você quase que já está passando da meditação para a contemplação.
contemplação amorosa, ou seja, não é uma contemplação no sentido puramente intelectual, mas é uma compreensão, olha, dá até para dizer que é suprarracional, porque ela seria uma espécie de comunicação com a própria inteligência divina, que não está separado do seu amor, né? A gente sabe que Deus é uno. Então, se Deus ilumina a minha alma, que eu acho uma palavra melhor hoje do que mente, mente em latim é alma, mas quando a gente fala mente hoje, a gente pensa só no aspecto mais racional, né? Na cabeça. E aqui trata-se, na verdade, essa relação entre meditação e contemplação ou união com Deus, união amorosa, é exatamente através da mente, através da cabeça, você chegar ao coração, né? Através do reflexo, a mente ela é reflexiva, né? Ela é como um espelho, né? Então, através desse reflexo, você chegar numa visão, mas que não é uma visão puramente intelectual. É uma visão onde a vontade e a inteligência estão unidas. Então, isto já é quase um princípio de uma oração de união com Deus. Onde, se você pega os escritos dos santos, eles dizem, bom, nesse momento aí da união, a mente para de trabalhar. E você, né, às vezes, palavras surgem, verbos surgem, frases surgem, mas são como que reflexos do que está acontecendo. Inverte. Não é através dessas palavras que você se aproxima de uma relação pessoal com Deus, mas é da relação pessoal com Deus que como que reverberam na mente palavras, imagens, né, frases. Isso é importante do ponto de vista poético também, que as pessoas não percebem a diferença hoje em dia. Eu conversava acho que com o João Filho, da última vez eu falei sobre isso ainda, que as pessoas não percebem a diferença entre fazer poesia a partir do jogo das palavras, que é como que de baixo para cima, né? E fazer com poesia como uma espécie de expressão de uma experiência, de uma visão, de uma compreensão que está acima das palavras. Não sei se ficou clara essa distinção aí. Porque a Sim, mano, habilidade... e ela Pode fica falar. clara muito nas notícias que a gente tem da técnica da escrita dos ícones, né? Em relação à pintura comum, pintura profana. Sim, é como que assim, o ícone, mas não é só o ícone, a grande poesia, e você vê os poetas declarando isto, e Platão já sabia disso. Não tem nada de novo nisso. E nem de cristão especificamente, não, isso aí é universal. Os poetas sempre foram vistos como mediadores, né? Eu sempre lembro que ator é hipocrites, ou seja, é também a mesma palavra para o intérprete, intérprete dos oráculos, né? Que é como que ele, só que muitas vezes lá ele se torna um instrumento, vamos dizer, inconsciente dessa expressão, né? Dessa revelação.
Enquanto no caso do poeta e do místico também, do santo, essa tradução tem uma participação do sujeito, não é? É o que diferencia, por exemplo, a poesia de Santa Teresinha do Menino Jesus da poesia de São João da Cruz, que assim é da água para o vinho. A poesia de Santa Teresinha, ela tem algo de adocicado, algo de assim biscoito de festa de aniversário, né? Que no São João da Cruz não tem. Ela admirava muito São João da Cruz, né? O que ela está dizendo, o que ela está expressando tem a mesma densidade, a mesma altura ontológica do que o São João está expressando. Agora, a densidade poética, falando em termos de forma poética, do São João da Cruz, subentende um domínio, uma intimidade com a palavra, né, muito mais profunda, né? Então, o tema do que eles estão falando é o mesmo. E a experiência desse tema é a mesma. Pelo menos está no mesmo nível. Mas a tradução não é. Porque essa tradução é uma tradução que é participada pelo sujeito. Então, depende daquele sujeito. Você pega uma Santa Teresa d'Ávila falando também, não é? É muito, assim, é muito, como é que a gente chama isso? Tem um estilo próprio. Você lê uma frase de Santa Teresa, aí no caso de Santa Teresinha também, aliás, de todos os santos. Você diz, isso aqui é a cara de Santa Teresinha. Só ela diria as coisas dessa maneira. Por quê? Porque o ato de expressão é uma participação, né? Então ela traduz aquilo, um conteúdo que é universal, vamos dizer assim, de uma forma particular. Não sei se ficou claro isso aqui, porque eu acho que isso é muito importante do ponto de vista das artes, né? Ficou, Mané, não sei até se dá para dizer, pensando analogamente, que é o mesmo verbo, né, a mesma palavra se encarnando em matérias diferentes ali, né? É, é. E aproveitando a deixa da encarnação, pegando também o que você falava no começo, Mané, da homilia, São João Clímaco, comparando a liturgia com a vida de Jesus, ele relaciona a homilia com a encarnação, que a homilia é o momento que o sacerdote tem para fazer se encarnar a palavra de Deus, o verbo de Deus na assembleia, né? E Aham, isso se aplica à meditação também, né? sim, sim. Eu vejo que se você pegar o resto da estrutura, para a gente, já estamos com quase 35 minutos, né, para não estourar o tempo, pegar o resto da estrutura, você tem esse momento aí de união, vamos dizer que depois da meditação, né, isso na própria meditação vai acontecendo, isso tem a ver com o que se chama também de Lexio Divina, né, que é outra maneira de meditar também, que eu diria até, eu nem digo que eu pratico muito, que eu pratique muito, mas eu diria tenha mais a ver com a minha natureza do que essa coisa mais metódica, preparar no dia anterior a meditação no outro dia. Eu não tenho muito método para isto. E não estou dizendo que é uma virtude, não é, mas enfim, é o que dá. Então, para mim, você pegar um texto e ir lendo, e aí o que, que acontece? Você começa a ler, dali a pouco uma palavra ou uma frase te toca especialmente. Então, esse é o momento, e isto é meditação, este é o momento de você
abandonar o texto, digamos assim, né, e meditar sobre aquilo ali, deixar que aquilo ressoe em você, pegando também a analogia de que esse verbo se torne carne em você, né, e te dê lições, vamos dizer assim, te dê sugestões. Você percebe a relação que isso tem com a tua vida, com o teu dia a dia, né? Voltando lá, Deus opera, o Pai opera ainda agora e eu também opero. Eu digo, pô, mas eu passo o dia inteiro fazendo minhas coisas e raramente lembro que Deus está operando ali na minha vida e dou espaço na minha mente, no meu coração, né? Para que essa operação chegue até mim, né? Então você, de uma certa, você lembra, por exemplo, hoje, por exemplo, eu acordei, passei 2 horas ali trabalhando numa tradução e não lembrei de Deus em nenhum momento, né? Então, aí você já está quase que preparando o momento final da oração, né? Que relaciona-se a um propósito, né? Você assim, bom, então eu vou me propor a fazer determinada coisa, né? Amanhã eu vou me propor que durante o meu tempo de estudo, a cada 15 minutos, eu vou botar o despertador aqui, um cronômetro, a cada 15 minutos ele me lembra, e aí eu lembro de Deus e rezo uma Ave Maria, por exemplo, né? Mas aí a gente entra na questão da oração, que é uma coisa mais ampla, mas só para não deixar a meditação um pouco, né, desconectada disto. Mas, então, chegando, sintetizando um pouco, a meditação ela tem essa dimensão mesmo racional, no sentido de que você se debruça sobre um tema, sobre uma passagem do Evangelho, sobre algum momento da história sagrada, digamos, ou sobre um dos temas básicos lá, né, dos chamados novíssimos, né, morte, inferno, céu. E à medida que você começa a pensar sobre ele, você deixe que ele te toque num nível mais profundo e te leve a um diálogo efetivo com o próprio Deus presente ali. E que se esse diálogo seja mais semelhante ao diálogo de um filho com um pai do que de um aluno com um professor, né? Ou seja, que seja mesmo um diálogo de comunhão, porque segundo a tradição cristã, o último o objetivo final é a união com Deus e, portanto, é o amor a Deus. É que a gente adocica muito o amor hoje, né? E traz o amor para o plano das emoções. E não é, esse é um amor que ilumina ao mesmo tempo. Ou você pode dizer, é uma inteligência amorosa, não é? Então, isso também vai alimentar a tua inteligência, vai te fazer. A meditação é um caminho para que você compreenda melhor a sua vida, o seu dia a dia, a sua realidade, em última instância. Talvez valha a pena também levantar o fato de que, às vezes, as pessoas pegam temas muito abstratos para a meditação, não é? E ficam lá viajando nesses temas, né? Perdendo, quer dizer, eu acho que hoje em dia, eu vejo isso muito assim no nosso meio cristão, as pessoas não percebem o quão abstrata é a sua cosmovisão, a sua vida, em última instância. Como ela está centrada na mente, os pensamentos abstratos. E como é fácil você confundir uma proposição mental, racional, como, por exemplo, Deus está aqui, com a experiência disto, concreta, né?
Aliás, hoje em dia, se você disser que Deus é concreto, as pessoas elas dão um tilt, porque elas confundem concretude com materialidade, né? Então, assim, não, mas eu não sinto Deus. Assim, não, claro que você não sente. Então, eu acho que, assim, muitas vezes as pessoas saltam etapas. Em teatro acontece a mesma coisa. Ninguém começa a aprender os fundamentos do teatro. Quando isso é ensinado, mas às vezes é ensinado. Começa a aprender os primeiros princípios, a coisa do jogo, e aí ele quer montar, ele quer fazer uma peça. Digo, mas não dá para fazer isso. É que teatro sofre mais com isso. Tente fazer isso em música, assim, comece a aprender um piano e agora, assim, agora eu vou tocar a Sinfonia de Sibelius. Você não vai tocar, né? Mas o cara quer dar um salto, ele não percebe o tamanho do problema. Ele não percebe. Em poesia isso é comum também, porque parece fácil de fazer, você vai rimando ali, né? Rima fácil, como dizem os poetas, né? Você vai rimando num ritmo, conta sílabas, às vezes fiz um poema. Dizem, não, meu filho, chamar de poema isso aí é uma figura de linguagem, né? Então, nós vivemos numa cultura, nós vivemos numa atmosfera extremamente dificultosa em relação a isso, que causa muito, porque as pessoas têm uma tendência a achar que elas perderam a noção da forma, então elas têm uma tendência a achar que os pensamentos, por exemplo, voltando à meditação, que pensamentos sobre a bondade são coisas boas. Assim, não, não são nem boas nem más, são pensamentos sobre a bondade, né? Eu amo, eu sou muito, essas coisas que as pessoas às vezes dizem mesmo, eu sou muito humilde. Quer dizer, ela não está percebendo que a própria frase é uma contradição, né? Nunca nenhum santo disse isso. Não precisa nenhum muito. Nunca nenhum santo disse eu sou humilde. Pelo contrário, eles dizem o tempo todo, eu sou um filho da puta, eu sou um orgulhoso, né? Eu preciso aprender a ouvir Deus, né? Deus é muito bom para mim porque eu não sou nada, ele vem e fala comigo. Eu não mereço, né? Nunca ele vai dizer eu sou humilde. Não existe isso. Eu sou bom, também não, né? Então, se você, por exemplo, tem esse pensamento, assim, eu sou bom, errou, isso é um pecado aí. É venial, mas é pecado, né? Porque se passou isso pela sua cabeça, né, e passa de todos nós, isso só mostra que você é um bobão, não que você é bom. São palavras até parecidas, né? Bobão, bom, mas são coisas muito distintas, né? Então, quando o próprio Cristo, quando alguém diz para ele, bom mestre, ele se vira, por que você está me chamando de bom? Só Deus é bom. Se o Cristo disse isso, claro que ele está falando como homem, porque senão ele é o próprio Deus falando, que dirá nós? Esse tipo de coisa, esse tipo de compreensão, por exemplo, deveria ser fruto da meditação. Isso que nós estamos fazendo, de uma forma análoga, não é exatamente isto, mas assemelha-se a uma meditação. E aí você compreende algumas coisas. E, bom, agora guarda essas coisas com você. Eles falam, né, se usa, é uma expressão um pouco edulcorada para nós, mas assim, uma espécie de ramo de flores, né? Não me lembro qual é a expressão que se usa, um ramalhete, né? Ou seja, você pega alguns pensamentos e guarda eles com você para o resto do dia, de maneira que você não perca essas compreensões, né?
e que esses pensamentos, essas frases, esse ramalhete, te sirva como lembrança desses momentos em que você estava sozinho, numa situação favorável a compreender as coisas, né? Não sei se foi suficiente como resposta à tua questão. Nós estamos com 45 minutos já de conversa. Sim, foi, claro. Então podemos parar por aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Então Então tá é isso, bom. Malé. Muito obrigado. De nada. Fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado, Malé. Fique com Obrigado, Deus Malé. também. Amém.